Quando eu escrevi Quem Pensa Enriquece, não estava apenas falando de dinheiro. Eu estava falando de algo muito mais profundo. O fato de que os seus pensamentos são coisas reais, forças vivas. Quando um pensamento é misturado com um propósito definido, persistência e um desejo ardente, ele se torna uma semente espiritual capaz de se transformar em realidade material. É assim que ideias viram negócios, relacionamentos, destinos. E é assim que um simples desejo em seu coração pode se tornar a vida que você sonha, se você aprender a trabalhar em parceria com Deus, com a inteligência infinita, por meio da sua própria mente. Deixe-me começar com uma história. Muitos anos atrás, um homem chamado Edwin Barnes teve um desejo que para qualquer outra pessoa pareceria absurdo. Ele decidiu que seria sócio de negócios de Thomas Edison, o grande inventor. Não foi um pensamento tímido, não foi uma esperança vaga. Foi um desejo ardente, consumindo. No momento em que essa ideia acendeu em sua mente, ele não tinha dinheiro, não tinha convite, não tinha um plano claro. Ele não tinha sequer o valor da passagem de trem, mas tinha algo que vale mais do que qualquer capital. Um propósito decidido e a disposição de apostar o próprio futuro nessa decisão. Ele subiu clandestinamente em um trem de carga, viajou até New Jersey e se apresentou a Edison. Não como um pedinte, não como alguém em busca de uma oportunidade qualquer, mas como um homem que sabia o que queria. Mais tarde, Edison diria que Barnes parecia um homem comum, sem nada de especial na aparência, mas com algo no olhar. A expressão de alguém que já decidiu por dentro que vai conseguir o que busca, custe o que custar. Edison percebeu aquela fé silenciosa e deu a Barnes uma chance, não como sócio, não naquele dia, mas como um simples funcionário. Com o tempo, pela persistência, pela constância, Barnes acabou se tornando realmente parceiro de Edison e um homem muito rico. Por que essa história importa para você? Porque ela prova que impulsos de pensamento podem ser convertidos em recompensas materiais quando misturados com desejo ardente e ação persistente. E também porque antes de qualquer sucesso virão derrotas temporárias, aparentes fracassos, portas na cara. Muitas pessoas desistem justamente a poucos passos do ouro. Eu estudei centenas de homens e mulheres de grande sucesso, e muitos deles me disseram que suas maiores conquistas chegaram logo depois do momento em que tudo parecia perdido. A vida tem um senso de ironia. O fracasso gosta de empurrar você para baixo quando o sucesso está quase ao alcance da mão. A verdade é que você é o capitão da sua alma, o senhor do seu destino, porque você pode controlar seus pensamentos. Seu cérebro é como um ímã. Os pensamentos dominantes que você abriga em sua mente atraem pessoas, oportunidades, circunstâncias que vibram na mesma frequência. Se você alimenta, dia e noite, pensamentos de medo, pobreza, ressentimento, crítica, é isso que você atrai. Se você nutre fé, desejo ardente, coragem e propósito definido, a vida começa a se reorganizar ao redor desse novo padrão. Não é mágica barata, é lei. O primeiro grande princípio é o desejo. Desejo é o ponto de partida de toda a conquista. Não estou falando de um seria bom se, de um quem sabe um dia. Estou falando de um desejo tão intenso que se torna uma obsessão construtiva, um fogo interior que queima todas as pontes de retorno. Muitos séculos atrás, conta-se que um comandante chegou com seus soldados à costa do inimigo. Eles estavam em menor número e o medo poderia dominar os corações. Então, o comandante deu uma ordem radical: queimem os barcos. E disse: vocês estão vendo a fumaça? Isso significa que não temos como voltar. Ou vencemos, ou perecemos. Não há plano B. É assim com o verdadeiro desejo. Enquanto você mantém uma porta secreta de fuga, uma desculpa, uma alternativa de se não der certo, tudo bem, sua mente não se entrega totalmente. Barnes não disse: vou tentar conseguir o emprego com Edison. Ele disse: vou até Edison e vou dizer que vim para ser seu parceiro de negócios. Começarei onde for preciso, farei o que for preciso,
mas antes de terminar, serei seu associado. Ele não guardou uma rota de fuga. Queimou mentalmente todas as pontes. É esse tipo de decisão que magnetiza o desejo. Colombo sonhou com um mundo desconhecido e arriscou a própria vida nesse sonho. Copérnico sonhou com vários mundos girando no espaço e revelou essa visão ao mundo. Marconi sonhou em enviar a voz através do ar e trouxe o rádio à realidade. Sonhos são sementes da realidade. Ninguém está pronto para receber algo até que acredite, sinceramente, que é capaz de obtê-lo. A mente precisa estar em estado de crença, não de mera esperança. E para acreditar, é necessário manter a mente aberta. Mentes fechadas não inspiram fé nem coragem, apenas medo e julgamento. Quero que você entenda algo muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. Não exige mais esforço mirar alto na vida do que aceitar a miséria. Exige o mesmo ato de pensar, de usar a imaginação. A diferença é a coragem de desejar o melhor com convicção. Por isso, eu ensino um método prático em 6 passos para transformar desejo em dinheiro ou em qualquer outra forma legítima de riqueza. Primeiro, define exatamente quanto dinheiro você deseja. Não seja vago. Dê um número claro, específico. Segundo, determine o que você está disposto a dar em troca. Nada vem de graça. Você sempre oferece algo: serviço, conhecimento, tempo, talento. Terceiro, estabeleça uma data definida para possuir esse dinheiro. Quarto, crie um plano claro, mesmo que ainda incompleto, para alcançar esse objetivo e comece a agir imediatamente, mesmo que seus passos iniciais sejam pequenos. Quinto, escreva tudo isso em uma declaração curta e objetiva. O quanto, até quando, como pretende servir para receber e o compromisso com essa meta. Sexto, leia essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Ao ler, veja, sinta, imagine-se já possuindo essa quantia, vivendo essa realidade. Você pode adaptar a declaração ao seu caso. Por exemplo, até o dia 1º de setembro, terei em minhas mãos 250 mil. Que virão a mim em diferentes formas e oportunidades. Em troca desse valor, oferecerei o melhor serviço que sou capaz de prestar, na função de... Aqui você coloca sua área, seu negócio. Acredito profundamente que esse dinheiro já está a caminho. Minha fé é tão forte que consigo vê-lo mentalmente diante de mim. Estou aguardando o plano perfeito e o seguirei quando ele se revelar. Assine essa declaração. Faça dela um pacto entre você, sua mente e o Deus que habita em você. Essa prática de ver-se já no resultado é o que hoje muitos chamam de visualização criativa. Atletas usam isso. Empreendedores usam. Homens e mulheres de fé usam sem perceber que é a mesma lei. Quando você imagina com detalhes, emoção e repetição, está conversando com o seu subconsciente. Está plantando sementes. Existe dentro de você um outro você, uma parte que não conhece derrota, que não se curva ao medo, que vê oportunidades no meio da crise. Quando você foca apenas nos seus fracassos, atrai mais fracassos e reforça a voz do medo. Mas quando começa a cultivar amizade com esse outro eu, seu lado mais corajoso, mais conectado à inteligência infinita, algo muda. Você passa a interpretar cada queda como semente de um sucesso equivalente ou maior. O segundo princípio é a fé. Fé é a cabeça química da mente. Quando você mistura pensamento com fé, esse pensamento é absorvido pelo subconsciente, transformado em sua equivalência espiritual e enviado à inteligência infinita. Olhe ao redor. As maiores empresas do mundo, os grandes projetos, movimentos, invenções, todos começaram como ideias na mente de 1 ou 2 pessoas. Há fortunas sendo construídas todos os dias à sua volta e todas começaram como pensamentos. Mas não basta pensar, é preciso acreditar. Somente quando você realmente crê na possibilidade de realizar seu desejo é que estará pronto para agir com a intensidade necessária. A fé pode ser desenvolvida.
Ela não é um privilégio de poucos, é um estado de espírito que você alimenta com afirmações, visualizações e repetição. Fé, amor e sexo são 3 das emoções mais poderosas que temos. Por meio delas, alcançamos o subconsciente com mais profundidade. E é através do subconsciente que nos conectamos com Deus, com a fonte. Tanto a pobreza quanto a riqueza são filhas do pensamento. Sua mente emite vibrações. Pensamentos revestidos de emoção funcionam como ímãs e atraem pensamentos semelhantes, situações semelhantes. Se você acredita, no fundo, que está condenado à escassez, à doença, à humilhação, sua mente inconsciente trabalhará para confirmar essa crença, mesmo que você, conscientemente, diga ao contrário. Por isso, é vital vigiar o que planta dentro de si. A mente subconsciente não distingue entre o que é construtivo e o que é destrutivo. Ela aceita o que você lhe dá, com repetição e emoção. Vá para um lugar tranquilo. Feche os olhos. Repita em voz audível sua declaração de objetivo. Quanto quer, até quando, o que oferece em troca. Enquanto fala, veja com sua imaginação essa realidade como se já existisse. Repita isso de manhã e à noite. Coloque a declaração por escrito em um lugar onde possa lê-la ao acordar e antes de dormir, até memorizá-la. Você talvez se sinta cético, bobo, ridículo no começo. É normal, mas, com o tempo, a repetição vencerá a resistência. Você começará a perceber ideias, coincidências, pessoas, convites surgindo no seu caminho. Seu foco mudará. Sua mente começará a buscar por conta própria maneiras de transformar desejo em realidade. O quarto princípio é o conhecimento especializado. Conhecimento por si só não é poder. Conhecimento só se torna poder quando organizado em planos de ação dirigidos a um objetivo definido. Há quem acumule informações gerais a vida inteira e continue pobre. Mas, quando você identifica uma área específica de serviço, um problema específico que pode resolver, um público específico que pode ajudar e se aprofunda nesse conhecimento, você cria valor. Pergunte-se: que tipo de conhecimento especializado eu preciso ter para servir de forma tão boa que as pessoas queiram me pagar por isso? Então busque esse conhecimento. Ele não está, na maior parte do tempo, em distrações de redes sociais. Está em estudo intencional, em prática, em contato com quem já trilhou o caminho. O quinto princípio é a imaginação, o laboratório da mente. É nela que o desejo ganha forma, corpo, movimento. Eu falo de 2 tipos de imaginação. A imaginação sintética, que pega ideias, experiências e conhecimentos que você já tem e os reorganiza em novas combinações. Esse é o tipo mais usado nos negócios. E a imaginação criativa, que é a via pela qual você capta ideias da inteligência infinita, através de intuições, insights, ranchos. Grandes líderes desenvolvem essa sensibilidade. A imaginação é como um músculo. Enfraquece quando não usada e se fortalece com o uso deliberado.